Olha, a única coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que eu tô muito satisfeito e feliz por eu não ser Bolsonaro. Porque se eu fosse Bolsonaro, nesse momento, eu estaria assustadíssimo com o discurso de Renan Calheiros na relatoria da CPI. O discurso de Renan Calheiros é um discurso assustador. Tem 18 minutos, é um discurso longo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu comecei a ver o discurso do Renan e com menos de um minuto de discurso eu já entendi o tom que Renan Calheiros estava dando para aquele discurso e comigo eu tinha certeza que Bolsonaro está perdido. Com menos de um minuto. Um minuto para dar o tom do discurso, para mostrar as intenções do Renan e os outros 17 minutos para mostrar que se ele pudesse, ele, Renan Calheiros, ele teria condenado o Bolsonaro hoje, imediatamente. Ele já teria aberto todo o inquérito, ele já teria tomado a decisão dele hoje. E de fato o Bolsonaro precisa ficar assustado. Renan Calheiros, ele não é agressivo na fala. Por isso que alguns senadores falaram, não estamos entendendo, claro, de um modo irônico, o medo que se está de Renan Calheiros. Ele é alguém tão calmo. Renan Calheiros, na verdade, ele é um cínico, pessoal. Mas ele é um cínico divertido, porque você olha para o Renan Calheiros e o primeiro minuto de fala dele é um minuto de puro cinismo. É engraçado, mas é assustador. Você sabe o que o Renan Calheiros está tentando passar, transmitir com aquele discurso dele. Ele sabe usar o cinismo muito bem. Talvez seja a melhor figura política que saiba usar o cinismo. Ele sabe usar muito bem como arma. E ele fez exatamente isso durante a CPI. O discurso dele. Ele falou que vai ser isento, ele falou que vai ser técnico, ele atacou a Lava Jato, ele atacou Moro, atacou o Dallagnol. E nesse momento parecia que ele estava tendo um prazer quase orgástico, para tomar cuidado com as palavras, quando ele falou da Lava Jato, quando ele falou de Dallagnol, falou que não vai construir um PowerPoint com um alvo no meio para construir as provas para incriminar a pessoa. Ele não vai fazer isso. Eu ficaria assustado, como falei no início, se eu fosse Bolsonaro. E Renan fez vários adjetivos, vários adjetivos. Inclusive o Fernando Bezerra, que é colega dele do MDB, reclamou dos adjetivos. E ele, Renan, de um modo muito irônico, revidou também, muito polido. E Renan Calheiros parece que, vendo o discurso dele, parece que ele está revigorado, que ele está rejuvenescido. Ele parece um jovem de 16 anos na puberdade que tomou um comprimido do azulzinho. Ele está excitadíssimo. Você olha para o rosto dele e ele está distribuindo ironia à torto e à direito. Falou do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro criticou a CPI e falou assim, não, mas isso é uma irresponsabilidade porque nós estamos durante a pandemia e agora a CPI vai reunir senadores, colocando em risco as vidas dos senadores, de assessores, dos familiares. E aí Renan Calheiros, com um tapa de luva de pelica, falou o seguinte, olhem só, a CPI já está mudando o negacionismo da família Bolsonaro. E ele ironizou o Fernando Bezerra. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que ele falou para o Fernando Bezerra. Ele falou o seguinte, deixa eu pegar aqui, porque foi assim, aqui, Bezerra reclamou dos adjetivos. Na primeira comissão da CPI, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, líder do governo no Senado, se queixou dos muitos adjetivos que o colega de partido Renan Calheiros, relator da comissão, usou em seu primeiro discurso. Abundaram adjetivos em relação à atuação do governo. Não quero ser muito crítico nem severo, mas em alguns momentos percebeu-se até pré-julgamento. Sim, o Renan Calheiros está louco para condenar o governo. O governo foi, na visão de Renan, injusto com ele, porque não o apoiou em dois momentos-chave, quando ele tentou ser presidente do Senado em 2019 e depois na presidência da CCJ. Fora que o MDB, apesar do Fernando Bezerra estar junto com o governo, meio rachado com relação a Bolsonaro. E na hora que o Bezerra estava falando, o Renan Calheiros nem se deu o trabalho de esperar que ele terminasse. Ele interrompeu e falou o seguinte, querido amigo, olhem só, querido amigo, são esses termos, esses trechos da política que me interessam. Eu gosto quando há esse cinismo, essas palavras ocultas. Você fala uma coisa, mas tem que interpretar a outra. Eu adoro isso da política, tá? Então estou até me abrindo com vocês. Ele disse, querido amigo, se houve tentativa de politização, ela ocorreu na primeira vara de Brasília. Porque o que aconteceu? A primeira vara de Brasília expediu uma liminar impedindo que Renan Calheiros fosse o relator da CPI. E depois essa foi totalmente cassada e agora o MDB vai entrar com uma ação contra o juiz.
Então, voltando aqui ao Renan Calheiros, totalmente com sangue nos olhos, Renan, jovem, e para piorar a situação, né, ele rejuvenesceu, e para piorar a situação, o Bolsonaro ele, em nenhum momento poderia ter deixado o Renan Calheiros chegar à posição da CPI que ele chegou. E o governo culpa o Fernando Bezerra, que é, como eu falei, o líder do governo na Câmara, por esse poder do Renan Calheiros. Renan Calheiros ficou 2 anos longe dos holofotes e agora ele voltou em grande estilo. Porque ele tem Bolsonaro aqui. Bolsonaro está nas palmas das mãos, literalmente, de Renan Calheiros. Calheiros é hoje o homem mais poderoso da República e ele gosta, como uma boa diva, que todos estejam aos seus pés. E ele sabe muito bem lidar com esse tipo de situação. Renan Calheiros pode, inclusive, se divertir com o Bolsonaro, a depender do bel prazer dele. Se ele quiser acelerar a CPI, ele pode acelerar. E ele fez um discurso que dava mais ou menos nessa linha, criticando o Eduardo Pazuello. Falou assim, nas Forças Armadas, quando você vai para uma guerra, você não pode colocar um infectologista para chefiar as Forças Armadas, o Exército. Da mesma forma que numa pandemia, você não pode colocar um general para administrar a saúde do país. Então, se ele quiser, ele pode avançar ou ele pode retardar, ele vai brincar com o Bolsonaro, mesmo dizendo que vai ser algo rápido. Como eu falei no início do vídeo, assustador. Assustador. Bolsonaro não deve estar dormindo hoje. O governo deve estar preocupadíssimo e vai ter, claro, reações. Mas a reação de Bolsonaro não tem como ser política, porque a CPI ela está formada pela sua maioria por não governistas. Então o que Bolsonaro pode fazer? Pouquíssimo, não articulou. O ataque de Bolsonaro será pelas redes sociais, com o gabinete do ódio. Vão tentar atacar Renan Calheiros, vão tentar constranger Renan Calheiros a todo momento. Será que Renan tem casca grossa o suficiente para lidar com esse tipo de constrangimento, com esse tipo de ataque? Renan Calheiros já demonstrou que juridicamente ele tem essa casca grossa. E sabe muito bem jogar quando ele está acuado judicialmente ou quando ele está acuando também judicialmente. A CPI deve começar na próxima quinta-feira. Já está tudo instaurado, mas efetivamente, né, as atividades vão começar na próxima quinta-feira com o cronograma, com a agenda que vai ser elaborada. Inicialmente devem ser ouvidos o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diretores da Anvisa e também Luiz Henrique Mandetta, antigo ministro da Saúde. Mandetta é uma peça importantíssima dentro do governo Bolsonaro, ou dentro dessa CPI. E se forem verdades tudo o que Mandetta disse aqui no livro dele, e aqui ele fala várias revelações, eu até já falei para vocês, por exemplo, aqui no capítulo 16, para eles foi muito difícil acatar, porque nunca se preocuparam com esse tipo de coisa, no caso da saúde, da pandemia. Então imagine pegar toda a comitiva e falar assim, a partir de agora vocês todos ficarão em casa. Eles não haviam preparado para absolutamente nada. Foi quando começou uma discussão sobre como o presidente teria de se comportar. O fato é que o Bolsonaro vinha convocando uma manifestação em todo o território nacional para o dia 15 de março. E tem vários outros trechos. O Ministério da Saúde indicava um caminho e o presidente enviava uma mensagem no sentido oposto, a de não respeitar as orientações do próprio ministro. Antes já havia essa resistência, mas não era pública. Isso aqui é um livro de 2020. 2020? É de 2020, né? Eu citei esse livro no meu... Deixa eu ver. É de 2020. Enfim, 2020. Esse livro do Mandetta é de 2020, pessoal. A CPI está agora em 2021. Então Mandetta tem provas, porque ele queria protocolar tudo em e-mails, como ele fala aqui no livro dele. Eu gostaria que vocês vissem o discurso do Renan Calheiros. Foi um dos discursos mais afiados do Renan Calheiros. Ele é muito bem assessorado, muito bem assessorado. Claro, é um raposão da política, domina todos os bastidores. E agora Reinan, como já está sendo chamado, reina absoluto em Brasília. Absoluto. Cercou o Bolsonaro, tem Bolsonaro nas mãos e agora, como um gato brincando com um rato, ele pode decidir em qual momento Bolsonaro será devorado. E ele já disse que as pessoas serão punidas, porque essa é uma CPI de celebração à vida.
Bom, vamos ver os próximos passos de Renan Calheiros. Vejam o discurso de Renan. Você que se interessa pela política, pela comunicação política, é obrigatório você ver o discurso de Renan Calheiros. Perceba o cinismo de Renan, mas como ele sabe usar muito bem o cinismo, como nenhum outro político tem essa capacidade. Clique no botão de gostei, ative as notificações e também me siga no Twitter, é @profileoficial.